Eu comi um crepe suíço fora que me fez tomar uma decisão. Na verdade, eu fiquei muito revoltada com o que eu vi nesse evento dentro desse crepe suíço. Crepe suíço já é um produto que não se acha com facilidade. Poucas pessoas trabalham e por isso sim o mercado amplo que tem pra gente que faz o crepe. E quando a gente faz com qualidade, então nem se fala. Então eu fui nesse evento, quase não encontro crepe suíço por onde eu vou. Encontrei junto com um buffet que abrangia vários outros tipos de comida e tinha o crepe suíço junto. E fiquei sim revoltada porque eu entendi como um desrespeito na entrega de um produto para o cliente. Quando a pessoa vai fazer o buffet, vai fazer o jantar, vai fazer o macarrão, o risoto, como tinha lá também, eles se preocupam em entregar o melhor, o mais bonito. E no crepe é diferente. O crepe que eu consumi, ele não tinha o nível de qualidade mínima para se entregar para um cliente. E eu não só percebi a mim mesma, né, fazendo essas análises que eu vou mostrar para você, desses 5 pontos, desses 5 erros que eu identifiquei no crepe, mas eu verifiquei ao redor. As pessoas consumindo e esse mesmo nível de insatisfação na expressão delas. E isso é preocupante, porque quando a gente vê uma pessoa, uma empresa fazendo crepes com um nível de qualidade inferior a desejar, as pessoas que nunca comeram crepes, elas acabam criando uma memória afetiva ruim daquele crepe. Crepe é ruim. Eu nunca comi, mas esse que eu comi, não gostei. Tava assim, assim assado, tava com esses erros que eu vou dizer para vocês, e a pessoa, ela cria uma memória afetiva ruim. Então a gente tá aqui para poder mudar esse jogo. E essa decisão que eu tomei, que eu vou contar para você no final, ela tem muito a ver com essa experiência que eu tive. Então, esses 5 erros se baseiam no seguinte: o primeiro ponto que eu identifiquei é que quando eles faziam crepe, eu tirei até uma fotinha do crepe doce, né, da remessa de crepe doce que estava fazendo. As pessoas colocavam o recheio somente no centro da cavidade. O que acontece quando você coloca o recheio somente no centro? A outra parte, as outras extremidades, né, do crepe, ela vai ficar maçudo, sem recheio, você só vai perceber a massa. Não teve a preocupação em colocar em toda a cavidade. Esse é um ponto aí que ficou marcado como erro crasso, porque sim, você precisa colocar o recheio em toda a extremidade. Um segundo ponto que eu identifiquei foi que a massa da parte de cima do crepe, ela não cresceu. E ele ficou achatado, ele ficou solado. Isso pode ter ocorrido por duas questões. Primeiro, a densidade, a textura dessa massa. Quando a massa é muito líquida, muito leitosa, normalmente ela não tem estrutura para crescer e ficar aquela massa estruturada. E um outro ponto que pode ser é a quantidade de massa que foi colocada. Quando a gente coloca uma massa sem o cuidado, de forma aleatória, sem a quantidade certa por cima, ela tende a não ter poder de estufar, de crescer e formar aquele côncavo do crepe bonito. Terceiro erro que eu identifiquei foi no recheio. A gente vê grandes pontos de vazamento desse recheio e prejudica não só a estética em ver aquele recheio todo estourado, mas também no sabor. Porque quando o recheio estoura, o que acontece? Ele vaza, ele sai, aquela quantidade, você, na hora de morder, você sente falta dele lá dentro do recheio. E lembra que ele já colocou só no meio? Então, um ponto aí, o que acontece, o que acarreta quando esse recheio estoura? Primeiro, o fato dele ser cremoso. Recheios cremosos, em alta temperatura, ele tende a estourar. Então, precisa ter um cuidado a mais com recheios cremosos, como nesse ponto aí foi o crepe de goiabada. Um outro ponto que ajuda muito a estourar o recheio é o modo mesmo de confecção. Se você não sela bastante com massa, protege as cavidades com massa para que o recheio realmente fique centralizado e contido no crepe, ele também tende a estourar. Quarto erro, crocância. Não tinha crocância. A gente percebe que o crepe estava macio. E o que aconteceu para esse crepe ficar macio? Primeiro, sim, a estrutura da massa da confecção pode ocorrer dele perder a crocância, mas mais do que isso, quando a gente coloca o crepe num recipiente depois que sai da máquina, para depois as pessoas pegarem nesse recipiente e consumir, como em richôs ou em recipientes de alumínio, e fecha com uma tampa, ao invés da gente estar, né, com a intenção de proteger, de ficar quentinho, esse calor lá dentro, né, com a tampa, com o recipiente, vai fazer um abafamento
lá dentro. E esse abafamento, essa geração de gotículas, né, de calor, de água, vai chegar no crepe, voltar para o crepe e transformar ele em um crepe mais macio. Ele vai realmente perder a crocância quando a gente coloca os crepes em recipiente. Nesse caso, precisa sim tá fazendo e entregando direto para o cliente. Um ponto muito grande a favor dos crepes congelados, porque o cliente já faz lá na onde ele quiser e já come. Ele não tem nenhum tipo de transporte que ele precisa esperar que possa ser que vá, né, perder a crocância desse crepe também. E um quinto erro crasso que eu percebi foi na própria massa mesmo. Abrindo o crepe, né, percebendo que também ali o recheio já estava ausente, percebi uma textura um pouco estranha da massa. A massa estava mais pesada, mais solada, com aquela textura mais de maçuda e muito brilhosa, parecendo que estava realmente faltando um cozimento ali a mais. Nesse caso aqui, não só também a textura da massa interfere, né, como que você prepara essa massa, mas também a temperatura. Normalmente nesses eventos, como tem uma pressa muito grande e às vezes não segue um método, eles colocam a massa e deixam a máquina sempre em temperatura muito alta. Então, no que ela fecha a máquina, já dá aquela incidência de calor, já faz aquele tss em cima do crepe, já fica douradinho por fora, mas por dentro não dá tempo do calor penetrar. E aí, muitas das vezes, o calor não chega até lá o ponto próximo do recheio, deixando a massa um pouquinho aí com essa textura de crua, com essa textura de solada e pesada. Ah, a decisão que eu tomei, que eu preciso estar aqui sempre trazendo mais conteúdos para vocês, porque sim, o crepe suíço é promissor, o crepe suíço tem um mercado amplo, o crepe suíço precisa ser valorizado e ser feito da forma correta. E sabe quem vai fazer além de mim? Você!